Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 10 de novembro de 2021, quarta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, quartou amanhã e o Mengão, hein? Que isso, cara, da nossa grade fraca, só o Mengão arrebentou a gente, não conseguiu ganhar da Chape. Tudo bem que teve aquele lance lá, que realmente foi um roubo ignorantemente grotesco, mas, pô, o Flamengo jogou mal, tá? Tirando, assim, de lado o roubo, tudo bem que influencia na partida, mas, pô, o Flamengo jogou muito mal, pô. A Chapecoense ficou com a menos quase o segundo tempo todo e a Chape tava mais perto de fazer um gol no contra-ataque do que o Flamengo de fazer. Isso faz parte, são coisas do futebol, por isso que eu sempre digo, não se coloca o valor todo num time. Gestão de banca sempre, porque o futebol tem dessas coisas. Amanhã é rodada cheia do Brasileirão. Ah, tô com essa blusa aqui do Kubanacan, mas na moral, tô sem roupa já. Se Deus quiser, vou pegar minha chave amanhã da nova casa, vou conseguir tirar as caixas da mudança, que a maioria da minha roupa estão lá. Minha camiseta tava lavando, porque pelo amor de Deus, estou usando todo dia, toda hora. É o seguinte, tropa. Antes de eu começar, conversei com vocês ontem sobre patrocínio, então vamos lá. A Bet7, ela está promovendo aos novos usuários um bônus de dobrar o valor do depósito até R$500, tá? Entrou lá com 100, vai ganhar mais 100. Entrou com 200, vai ganhar mais 200. Entrou com 500, vai ganhar mais 500. Só não deixe de dar uma olhada nas regras e regulamentos para você participar certinho. A Bet7 é uma casa confiável, tá? Tanto que o Netuno, ele tem divulgado também alguns vídeos, só que não tem o botão de encerrar a aposta. No caso, você querer entrar, tem que ser daqueles caras que coloca e deixa eu correr até o final, tá? Vale pelo bônus, então tô aqui fazendo a minha divulgação da casa, que hoje eu sou o embaixador. Então vamos lá, tropa, já vamos para amanhã, sem enrolar muito. O primeiro jogo que eu tenho aqui do Brasileirão, às 7h30 da noite, é o Atlético Paranaense Furacão enfrentando o Ceará. O Atlético, ele vinha muito mal no Brasileiro, ele chegou até a perigar a zona do rebaixamento, aí conseguiu um empate com o Flamengo e conseguiu agora uma boa vitória contra o Bragantino. Vai pegar o Ceará, que se a gente olhar a race também, dos últimos 4 jogos, está invicto e vem de 2 vitórias seguidas. Só que assim, tem uma coisa na classificação que eu preciso muito levar ao conhecimento de quem não sabe. O Ceará, jogando fora de casa, ele ainda não venceu na competição, tá? São 14 jogos, nenhuma vitória. São 9 empates e 5 derrotas. É um time que empata muito. O Ceará, se não me engano, ele chegou a ficar 11 partidas invicto, né? Isso aí contando tanto casa quanto fora de casa. Porém, dessas 11 aí, tipo uns 7, 8 era empate. Fez 8 gols fora de casa e sofreu 18. É um time under. O Furacão jogando em casa é um time meio de tabela aqui. Em 15 jogos, fez 6 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Vamos dar uma olhada aqui na classificação geral. O Ceará, ele está em 10º colocado com 39 pontos. O Atlético está com 38, uma posição abaixo. O primeiro da zona do rebaixamento é o Sport com 30. Analisando que o Atlético Paranaense vai ter a decisão contra o Bragantino pela final da Sul-Americana. É importante o Atlético ganhar esse jogo em casa para depois ele ficar tranquilo, poder poupar seus jogadores e já tá longe da zona do rebaixamento. Então é muito importante que o Atlético vá com tudo e vença essa partida. Sem contar que a gente também tem o G9. Por mais que o Atlético esteja em 2 finais, pode ser que ele não vença nenhuma das duas e precise do acesso aqui pelo G9. Ele tá a 1 ponto do Cuiabá. O Ceará, mesma coisa, tá brigando pelo G9. Tem chance aqui do rebaixamento, mas ela já é bem pequena porque faltam poucas rodadas. E é uma briga interessante aqui, principalmente por essa vaga na Libertadores, tá bom? Vamos dar uma olhada no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam, confronto under dos últimos 5 jogos, em todos os 5, a gente teve menos que 3 gols. Dos últimos 9 jogos, em 7, o Furacão foi a primeira equipe a sofrer. Ceará, como eu disse, não perde a 4 partidas. Das últimas 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols. E é o seguinte, para essa partida aqui, eu exploro um Furacão empate anula, tá bom? Por mais que o Ceará esteja num bom momento, o Ceará é um time que não consegue seus resultados fora de casa. O Atlético, ele vem numa crescente desde o jogo ali da Copa do Brasil contra o Flamengo, a classificação, aí conseguiu um outro empate, conseguiu uma boa vitória com o Bragantino e acredito que daqui até a final, pelo menos, que ele vai disputar da Sul-Americana, é o momento que ele vai crescer, tá bom? E ele jogando em casa é um time muito forte e eu cravo essa vitória, mas vou com empate anula porque o Ceará gosta muito de empatar, tá bom? Placar para mim, 2-0 Furacão. Se eu fosse explorar o mercado de gols, eu exploraria o mercado de menos gols pelo fato do Ceará ser um time mais puxado pro under, um time que tem mais dificuldade em fazer gols. 7 horas da noite eu tenho um jogo do líder, o Galo Forte Vingador, que vai enfrentar o Timão. Essa odd aqui do Atlético
na moral, pra mim tá baixa, tá? 1,57 contra o Corinthians, eu esperava um pouco mais. Por mais que o Atlético seja líder, esteja jogando bem em casa, mas, pô, o time do Corinthians é forte, cara. O time do Corinthians é forte e vem num bom momento. Se você olhar aqui, se a gente olhar essa race, o Corinthians dos últimos 5 jogos, ele perdeu apenas um, pô. O elenco do Corinthians é bem. Pra mim, não é tão bem treinado assim. Dá pra fazer mais com as peças que tem. Mas até que não está tão ruim, não. Para mim, essa odd justa deveria ser 1,9 até 2 para o Atlético, tá? Tudo bem, posso estar exagerando, mas isso aí é uma opinião minha. O Atlético é o líder, ainda mais com o tropeço do Flamengo ontem contra a Chape. Cara, é um jogo ideal para ele vencer e já botar a mão no título. Se o Atlético ganhar amanhã, para mim ele já é campeão, né? Na verdade, ele já é quase campeão, mas se ganhar do Corinthians, com o time do Corinthians, pô, para mim ele é campeão mesmo. O Corinthians está na briga pelo acesso direto a Libertadores, que é o G6, né? A briga dele aqui é com o Inter. Para mim o Fluminense já perdeu a força, não sei que o Fluminense ganhe hoje do Grêmio, mas o Fluminense para mim já perdeu a força e ficaria mais pela briga do G6 e até aqui, né? Porque quanto mais alta for sua classificação, mais dinheiro você ganha de prêmio. O Atlético jogando em casa em 15 jogos perdeu apenas um, tá? Perdeu um, empatou um, jogando em casa é muito forte, o Galo ainda mais com a torcida. Nesse último jogo, se eu não me engano, bateu 61 mil, né, torcedores, algo assim. Quem é atleticano vai conseguir responder melhor, mas, porra, é foda jogar lá, filho, é foda. O Corinthians como visitante, é um bom visitante, perdeu apenas 3 em 15 jogos, só que o Corinthians, como eu disse, é um time que empata muito, 15 jogos, empatou 7. Vamos dar uma olhada no histórico? Nos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols, isso no confronto direto. Nos últimos 6, em 5 foram ambas marcam, é um confronto over. O Atlético vem de 4 vitórias seguidas contra o Corinthians. A última vitória do Corinthians foi em 2019 e o jogo do turno, se eu não me engano. De lá pra cá, filho, foi só a bicada do Galo em cima do Timão. O Atlético vem sofrendo gols a 6 partidas do Corinthians e o Corinthians vem sofrendo gols a 4, né? É um confronto over, um confronto até de ambas marcam. Nos últimos 10 jogos, em 8 do Atlético, a gente teve pelo menos 3 gols. É um time over. Timão vem de 3 jogos sem perder. Dos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve menos que 3 gols. E é o seguinte, tropa. Apesar de eu não gostar dessa odd, quem tem confiança no Atlético, dá para buscar um Galo, um empate anula, tá bom? É perigoso só pelo fato do time do Corinthians ser bom e dá para decidir ali ter uns jogadores com qualidades individuais muito boas. Mas pelo que o Atlético vem jogando no conjunto, o Atlético é favoritaço sim, tá? Ainda mais jogando diante da sua torcida. Se eu for explorar o mercado de gols, por mais que seja um confronto over, eu também exploraria o mercado de menos gols. Na verdade, essa rodada aqui do Brasileirão, a maioria dos jogos eu vou explorar o mercado de menos gols. Por quê? Porque pelo fato do Galo tá ali, provavelmente vai amassar o Corinthians ali, vai pra pressão jogando em casa. O Corinthians ele tem uma defesa boa, acredito que o Corinthians ali vai tentar explorar o erro do Atlético Mineiro. Pode ser um confronto over, tá? Não vou falar que não é, até porque o histórico do confronto é over. O Atlético tem levado gol quase todos os jogos. Esse último jogo, que ele ganhou de 2-0, antes ele estava levando gols a 7 partidas seguidas, tá? Eu gravo bastante estatística mesmo, porque para mim ajuda muito na hora do jogo. Não é o diferencial, mas querendo ou não ajuda pra gente entrar pra live, a gente tem que se basear em estatística também. Então é o seguinte, tropa, eu exploraria o mercado de menos gols, porque para mim o Atlético vai pro abafa, o Corinthians vai tentar explorar o erro, o Corinthians tem uma defesa boa, e é um joguinho aqui para 1-0, 2-1. Quando eu falo mercado de menos gols, eu exploro o mercado de menos de 3 gols e meio, tá? Pode ser até um jogo de 2-1, só não pode sair 4 gols. Placar para mim, 1-0 pro Atlético, 1-1. Eu tô acreditando que o Atlético é um time que pode se complicar nessa partida contra o Corinthians. 7 horas da noite também, deixa eu ajeitar aqui que isso aqui fica caindo. Eu tenho um clássico em São Paulo entre Santos e o Red Bull. O Santos que acabou de perder pro Palmeiras, né? Ele tava ali embalado, já tava até pensando em Libertadores ali, dependendo dos cálculos, só que agora voltou para a realidade dele, que é fugir do rebaixamento, tá? Com todo respeito a você, meu amigo santista. É o seguinte, o Santos, ele tá a 5 pontos do Sport e tá a 5 pontos do Juventude. Contra o Sport, ele tem até um jogo a menos, beleza. Só que o Juventude, ele tem um jogo a menos que o Santos. Suponhamos que o Juventude ganhe esse jogo a menos. O Juventude ia para 33 e a diferença seria apenas de 2 pontos para o rebaixamento. Então o Santos ele tem que estar com o olho muito, mas muito aberto aqui para ele não cair. Do outro lado eu tenho o Bragantino. Bragantino que, pô, cara, é um time muito inconstante. É um time que joga bem
no outro jogo não joga nada, né? Só que assim, o Bragantino, ele joga bem fora de casa, tá? Ele em casa não tem jeito, mas fora de casa, olha só. O Bragantino em casa, ele em 16 jogos, ele venceu apenas 5, empatou 8, perdeu 3. E o Bragantino fora de casa, em 15 jogos, ele venceu 7, pô. Ele tem jogos a menos e mais vitórias. Você, mas só ganhou 2 a mais. Irmão, é muita coisa, pô. Tu ganhar mais fora de casa, é muita coisa. Ele é o melhor visitante junto com o Palmeiras, tem a mesma pontuação, a diferença é que o Palmeiras venceu mais e empatou menos, tá? E detalhe também que o Bragantino ele fez mais gols fora de casa do que em casa. Vamos dar uma olhada no histórico? Confrontos frente a frente. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos que 3 gols, só que dos últimos 7, em 6 foram ambas marcam. O Santos não perde para o Bragantino há 7 partidas e o Bragantino não perde para o Santos há 5. Quer dizer que as últimas 5 foram empate. Santos, dos últimos 5 jogos, em 5, a gente teve menos que 3 gols, até porque o ataque do Santos está muito sofrível esse ano. O Marinho, cara, se eu não me engano, o Marinho tá 17 partidas sem marcar gols. Alguém me corrige aí, eu não sei se é 7 ou se são 17, né? Pô, será que eu tô exagerando muito? Mas eu acho que são 17 mesmo. Os últimos 5 jogos, em 4 do Bragantino, a gente teve menos que 3 gols também. Então é o seguinte, se eu fosse explorar o mercado de gols, eu exploraria o mercado de menos gols, de menos 3 gols e meio, tá bom? Até porque o ataque do Santos sofre muito. O problema, o que torna isso perigoso, é porque normalmente, clássicos com o Bragantino, a gente consegue ver pelo menos 2 gols, tirando esse último jogo do São Paulo que foi 1 a 0. Se eu fosse explorar o mercado de resultados aqui, na moral, eu ia num Braga dupla chance, sabia? Porque o Braga não perdeu nenhum clássico, o time do Santos está muito mal e eu iria, só que vou ser sincero com vocês, qualquer mercado aqui, pré-live, para mim é arriscado, eu não colocaria no meu bilhete, nem um dupla chance, nem um mais de 1 gol e meio, nem um menos de 3 gols e meio, tá bom? É um jogo que eu exploraria mais no ao vivo. A tendência é que saindo um gol, esse jogo ficar aberto, tá? Principalmente pelo desespero do Santos, se sair um gol do Bragantino. Mas pré-live, tropa, tem jogo melhor para fazer, tá? Placar para mim, 1 a 1. Também às 7 horas da noite, só que agora pela Série B, eu tenho o Brasil de Pelotas enfrentando o Guarani. Vamos dar uma olhada aqui na classificação? O Brasil, ele é a lanterna já, rebaixado. E eu tenho o Guarani, que tem muita chance ainda de subir, tá? Porque se a gente olhar aqui, o Guarani, ele tá a 2 pontos do CSA e o CSA já jogou. E se ele ganhar também, ele fica de qualquer forma a 2 pontos do Avaí. E jogando contra o Brasil de Pelotas, ele tem que vencer sim. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Brasil de Pelotas vem sofrendo gol há 5 jogos. Dos últimos 5, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Guarani não perde há 3 partidas, tá legal? Deixa eu voltar aqui na classificação, só para ilustrar para vocês, que o Brasil de Pelotas em 34 jogos, ele só venceu 4, tá bom? Então vamos lá, eu cravo Guarani, empate anula. Acredito muito nessa vitória, só que eu vou com empate para ficar safe. Existe um risco do Brasil de Pelotas vencer? Existe, porque o Brasil de Pelotas venceu o Náutico, tá? Para quem não lembra essa vitória aqui no meio da race dele, foi contra o Náutico, uma coisa que ninguém esperava. Mas, pô, o time do Guarani é legal, o time do Guarani ele é bem ajeitadinho, principalmente na defesa, que é o que falta ao Náutico. Crava aqui 1 a 0 Guarani, aquele joguinho truncado que o Guarani vai conseguir fazer um golzinho no segundo tempo e vai garantir essa vitória, tá bom? Também às 7 horas tem um único jogo aqui de um campeonato que não é brasileiro, que é o jogo do Colo-Colo, que vai enfrentar o Melipla. Esse jogo aqui eu separei só para mostrar uma coisa para vocês. A odd do Colo-Colo para mim tá baixa, tá? 1.29 para mim está baixa. Por quê? Porque se a gente olhar o Melipla, ele vem de 4 vitórias consecutivas e pelo menos 5 jogos de vencibilidade. O Colo-Colo é um time melhor? Um time muito melhor. Se a gente olhar aqui, ele não é o líder porque o Universidade Católica já jogou e já venceu. Você olhar que ele tem 29 jogos e o Colo-Colo tem 28. O Colo-Colo tem 1 ponto atrás. E lembrando que são 32 rodadas. Então o campeonato, tipo, tá super reta final. Pro Colo-Colo faltam apenas 4 jogos e ele tem que vencer de qualquer jeito o Melipla. O Melipla que tem 35 pontos. O máximo que ele pode almejar aqui é fugir dessa zona do rebaixamento. Ele tá a 4 pontos. Mas pra mim também não tem risco pra ele não. Vamos dar uma olhada aqui, o Colo-Colo vem de 3 vitórias seguidas contra o Melipla. Melipla, ó, vem de 4 vitórias seguidas, 5 jogos sem perder. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 5 jogos, em 4 foram ambas marcas. Por que eu tô separando esse jogo aqui? Eu não colocaria no bilhete, tá? Por mais que eu acredite muito no Colo-Colo pela fase que o Colo-Colo vive. Porém, é um jogo que eu selecionaria 7 horas da noite.
né? Deixa ele separado e dependendo de como tiver o jogo, pode valer uma boa entrada. Colo-Colo começou bem, amassando, pode valer uma entrada no primeiro tempo. Colo-Colo tá amassando, não consegue fazer gol, essa odd vai subindo. Dá para explorar bem essa vitória, só que eu não consigo colocar antes porque eu não sei como que o Melip lá vai entrar. Porque é um time que tá com 4 vitórias seguidas. Pô, 5 jogos de vencibilidade, ele pode dificultar muito essa vitória do Colo-Colo e essa odd subir rápido e acabar valendo a pena. Beleza? De qualquer forma, acredito que o Colo-Colo é favorito e eu vou cravar aqui 2-1 para o time mandante. 8h30 da noite tem o jogo do Palmeiras que tá voando esse final agora de temporada enfrentando o Atlético Goianiense. Cara, até comentei com vocês lá no Instagram, o Palmeiras tá jogando uma bola redonda, tá? Tá jogando bem demais mesmo. Vai pegar o Atlético Goianiense. Se a gente olhar o Palmeiras, ele vem de 5 vitórias seguidas e ele passou pelo Santos como se o Santos fosse um papel, tá? Tipo, o Santos fosse um nada. E passou ali, poderia até ter feito mais gols, porque o Rony é foda. O Rony é rústico, não tem jeito. Vamos lá. O Atlético Goianiense, dos últimos 5 jogos, ganhou apenas 2, vem de 2 derrotas seguidas. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Palmeiras é o vice-líder, infelizmente. Não posso falar que o Palmeiras não dá para ser campeão, tá? Porque matematicamente dá sim. O problema é que o Palmeiras ele deixou o Atlético abrir muita diferença. Vai pegar o Atlético Goianiense, que o máximo aqui que ele vai brigar pela Sul-Americana, porque por rebaixamento, eu já acredito ser muito difícil, que ele já abriu uma distância legal. Só que para ele, né, é importante estar vencendo já para afastar de vez esse perigo. Vamos dar uma olhada aqui no histórico? Palmeiras não perde para o Atlético Goianiense há 7 partidas. Palmeiras vem de 5 vitórias seguidas, 6 jogos de vencibilidade. E o Atlético, como sempre, um time under. Dos últimos 7 jogos em 6, a gente teve menos que 3 gols. Então é o seguinte, sem enrolar muito, para mim é vitória do Palmeiras, tá legal? Quem quiser ser um pouquinho mais safe, como eu, dá para entrar num Palmeiras empate anula, porque tá com uma odd ali de 1,50 para cima, então acaba valendo a pena. Mercado de gols, se eu fosse entrar, entraria no de menos gols também, pelo estilo de jogo do Atlético. O Atlético ele joga por uma bola, vai ficar se defendendo, vai tentar ali fazer 1-0 e tal, só que, pô, na moral, pra mim o Palmeiras não perde não, tá? Placar pra mim, 2-0 pro Verdão. Indo agora para os jogos de 9h30 da noite, eu tenho aqui Fortaleza contra o São Paulo. São Paulo que acabou perdendo esse último jogo de 1-0 para o Bahia e o Fortaleza vem de 2 derrotas consecutivas. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Fortaleza é o 5º colocado, Fortaleza ele vem caindo. Se você olhar aqui, ele já está ameaçado no G6, porque o Inter está chegando. A diferença agora é apenas de 4 pontos, tá bom? Então Fortaleza, se ele quiser esse acesso direto a Libertadores, ele tem que ganhar seus jogos, principalmente em casa. Por outro lado, eu tenho o São Paulo, que pegou uma sequência boa, já estava sonhando com Libertadores, aí depois desse jogo aqui já começou a piscar o alerta de novo, para fugir do rebaixamento, porque o São Paulo está com 37, se o Juventude ganhar aqui, ele vai a 33, fica a 4 pontos do rebaixamento, tá bom? É perigoso porque ainda faltam 8 rodadas, 8 rodadas é rodada pra caramba. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no Fortaleza jogando em casa. 14 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, perdeu pouco jogando em casa, fez 21 gols e sofreu 13. E o São Paulo, como visitante, em 15 jogos, venceu apenas 3, empatou 5 e perdeu 7. Fez apenas 10 gols como visitante, sofreu 18. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 6 jogos em 5, a gente teve mais do que 3 gols e dos últimos 6 jogos em 5 também foram ambas marcam. Detalhe interessante que o Fortaleza não perde para o São Paulo há 3 partidas. Fortaleza vem de 3 derrotas seguidas, 3 jogos sofrendo gols. Dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. E o São Paulo, dos últimos 10 jogos, em todos os 10 a gente teve menos que 3 gols. Na verdade, isso até são mais do que 10 jogos. Então vamos lá para essa partida aqui. Só lembrando que ali tá 3 derrotas seguidas do Fortaleza, porque acabou englobando o jogo da Copa do Brasil, que ele perdeu para o Atlético Mineiro. Então é o seguinte, tropa. Partida muito difícil de cravar qualquer coisa pré-live. Se eu fosse fazer alguma coisa aqui, fosse forçado a entrar, eu entraria no menos de 3 gols e meio. Pelo momento que está vivendo o São Paulo de estar com ataque muito ruim, tá bom? Eu até acredito que o Fortaleza não deva perder esse jogo, mas o Fortaleza ele não tem jogado bem, ele não está numa fase legal, e se ele perder para o São Paulo, não seria surpresa, tá bom? Eu vou ficar de fora desse jogo aqui, para mim só caberia um mercado de menos gols, tá? Mas é difícil, jogo difícil. Outro jogo que eu tenho aqui das 9h30 é um clássico gaúcho entre Juventude e Internacional. São dois races aqui horrorosos. O Juventude ele não vence há pelo menos 5 partidas e o Inter estava sem vencer a 4 e acabou ganhando o Grenal. Vamos dar uma olhada na classificação. O Inter está naquela situação, ele está brigando pelo G6 aqui.
ele tá a 3 pontos do Corinthians e a 4 do Fortaleza. E o Juventude, ele tá brigando pelo rebaixamento, tá? Tá brigando para sair do rebaixamento, na verdade. Ele tem um jogo a menos, é muito importante ele vencer seus jogos para ele conseguir sair aqui, pelo menos botar uma pressão no Santos, no Bahia e no São Paulo. Só que, pô, o Juventude ele tem jogado mal demais, mano. Não é aquele tipo que tá perdendo, mas tá jogando bem, sabe? Igual o Grêmio. Porra, o Juventude tá mal demais. Vamos lá. Histórico do confronto dos últimos 5 jogos. Em 4 a gente teve menos que 3 gols. Juventude vem de 7 jogos sem vencer. Só que dos últimos 7 jogos, em 5 foram ambas marcam. O Inter vem dos últimos 5 jogos, em 4, menos do que 3 gols, tá bom? E a partida do primeiro turno foi 1-0 para o Inter jogando em casa. Tropa, é mais um jogo difícil, tá? Campeonato Brasileiro por si só já é difícil, só que tem alguns jogos aqui que são bem complicados. Eu gosto sempre de falar para vocês que busquem os jogos que você tem mais confiança para fazer uma entrada. É um jogo que eu não tenho confiança, talvez você muito mais conhecedor do Inter, do Juventude, né, dessas equipes aqui, possa encontrar valor em alguma coisa. Para mim é muito difícil. Mercado de resultados, eu tô fora, porque é clássico, tá bom? Se eu fosse explorar alguma coisa aqui, eu exploraria um mar de 1,5 gols, por incrível que pareça. Tá pagando bem, porque o Inter tem sido under. Só que como o Juventude ele tá desesperado para sair do rebaixamento, ele deve se abrir, deve se expor e deve dar chance para o Inter também fazer gol, tá bom? Eu exploraria o mais de 1,5 gols na ousadia, mas é um jogo que eu também não colocaria no bilhete, eu sou sempre sincero com vocês. Placar para mim, 1-1. E para fechar o Brasileirão, o jogo das 9h30, eu tenho o Sport contra o América Mineiro. Jogo para mim de menos de 3,5 gols, tá bom? Por quê? Porque eu tenho 2 ataques fraquíssimos, pô. Eu tenho o América Mineiro que em 30 jogos fez 29 gols. Se a gente olhar, faz menos gols do que partida. Eu tenho um Sport que em 31 jogos fez 17 gols, tá bom? É muito pouco gol que faz o Sport. Se a gente olhar aqui o Sport dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve menos que 3 gols, o que pode tornar esse menos de 3,5 gols perigoso. O fato do desespero do Sport, de estar precisando de qualquer maneira sair do rebaixamento, se expor de uma forma que a gente tenha bastante gols, só que como do outro lado eu tenho um ataque também que é muito fraco, um ataque muito inoperante, eu prefiro ficar nesse mercado de menos gols. Placar para mim 1-0 para o América Mineiro, tá? Só que eu também não entraria no mercado de resultados. Indo agora para a Série B, tem um jogo aqui que pode ser muito interessante, que é entre Goiás e Curitiba. O Goiás, embora ele não esteja perdendo, só que ele também não está vencendo, ele está empatando muito. São 4 empates consecutivos. E o Curitiba acabou de vir de uma derrota para o Náutico. Vamos lá. Olhando a classificação, o Goiás ele é o 5º colocado. Ele é o primeiro time fora da zona de acesso à primeira divisão. Porém, ele está empatado em pontos com o CSA, com um jogo a menos. Ele tem 3 pontos a menos que o Avaí, também com um jogo a menos. Então, se ele ganhar, ele consegue chegar aqui e encostar no Avaí. Detalhe interessante que ele vai enfrentar ninguém menos que o 2º colocado aqui. Se ele ganhar, ele vai para 58 e abre aqui 3 pontos apenas de diferença para o Curitiba. E eu tenho o Curitiba que acabou perdendo a sua primeira posição para o Botafogo. Tá doido para recuperar, porque subir é importante? Com certeza, mas subir ganhando título, porra, é maneiro pra caramba, né? É uma moral maneira pra caramba. O Goiás jogando em casa em 17 jogos, tem 9 vitórias, 6 empates, apenas 2 derrotas. O Goiás joga muito bem em casa, fez 26 gols, sofreu 13. E o Curitiba como visitante em 17 jogos, ganhou 7, empatou 5, perdeu 5. Fez 17 gols, sofreu 16. Beleza. É um time bom também visitante, tanto que é o 3º melhor visitante. Confrontos frente a frente, dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve menos do que 3 gols. O Goiás não perde para o Curitiba há 3 partidas. Vamos lá, o Goiás não perde há 5 partidas, a gente viu ali, só que vem de 4 jogos sem vencer, no caso são os 4 empates consecutivos. E dos últimos 6 jogos do Goiás, em 5 foram ambas marcam. Curitiba, dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. Então vamos lá para essa partida aqui, tropa. Eu gostaria muito de explorar o mar de 1,5 gols. Por quê? Porque eu tenho 2 equipes ali com confronto direto na parte de cima da tabela. É muito importante para o Goiás ganhar esse jogo, porque tá jogando em casa, vai conseguir fazer ele entrar na zona do acesso. Pô, já ia permitir ele abrir 3 pontos
de vantagem para o CSA, já ia encostar na Avaí, encostar no próprio Curitiba também. Então é um jogo muito importante para ele vencer. Da mesma forma, o Curitiba também precisa vencer para continuar brigando pelo título, para também não ver seus adversários chegando perto. E eu acredito sim que tem tudo para a gente ter um contorno dramático nesse jogo depois que sair o primeiro gol. Saiu um gol, a outra equipe ela vai entrar desesperadamente, ainda mais o Curitiba que tem tido jogos over. Curitiba tá sofrendo gol praticamente todo jogo, então mais de gol e meio aqui para mim vem muito quente. Se eu fosse explorar o mercado de resultados, explorariam dupla chance para o Goiás, analisando que o Goiás é um time que perde pouco em casa. No caso de empate, a gente ganharia o Green, só que, pô, muito difícil, porque o Curitiba também tem um time bom e pode saber explorar os contra-ataques do Goiás, tá bom? Placar para mim para esse jogo, 1-1. E pra gente fechar o nosso dia, também às 9h30, eu tenho o Vasco da Gama, que vai ficar na Série B no ano que vem, enfrentando o Vitória, que vai lutar para continuar também. No caso, o Vasco tá triste porque tá na Série B e o Vitória tem que correr atrás para ficar feliz de permanecer na Série B. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal, puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, conto muito com a ajuda de vocês, tá legal? Muito importante esse like aí, então, pô, pode deixar. Vou ficar até parado aqui, vai. Dá o like aí, pô, dá essa moral para ajudar o canal a crescer. Beleza? Muito obrigado, tamo junto demais. Vamos lá, tropa. Essa aqui, na moral, vou conversar só com quem é vascaíno, tá? Quem não é, pode passar pro bilhete. Pô, pra mim, jogo mais de 1,5 gol. Por quê? Eu vou mostrar aqui pra vocês. O Vitória, ele tá desesperado, pô. Faltando 4 rodadas pra acabar a segunda divisão. O Vitória, ele tá a 4 pontos do Brusque. Eu tô analisando que o Brusque vai perder hoje, tá bom? Eu tô analisando que o Brusque vai perder hoje. E é um jogo de desespero pro Vitória. Da mesma forma que o Vasco, por estar jogando em casa, pô, ele precisa dar uma resposta para a torcida depois desse atropelo que ele levou do Botafogo de 4-0 no São Januário, tá bom? Então o Vasco querendo dar uma resposta para a torcida e o Vitória desesperado para vencer e permanecer na Série B, eu vejo um jogo com bastante espaço, tá? Até porque espaço não falta na zaga do Vasco. Pô, com todo respeito, o terceiro gol do Botafogo, o pessoal ficou enchendo a bola do Oyama, que joga pra caramba, mas pô, não tinha ninguém, pô. Você vê os gols que o Vasco levou, não teve dificuldade nenhuma fazer gol no Vasco, porque 15 minutos de jogo, escanteio, tá o time todo do Vasco desesperado pra fazer gol ali no campo de ataque do Botafogo, e o Botafogo simplesmente pegava a bola e lançava pra frente, os caras vinham de trás do meio campo, sem problema nenhum. Mas vamos lá, perdeu, deveria até ter levado mais, tá? O Vasco, vamos lá. Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico é under, até porque o ataque do Vitória tem muita dificuldade de fazer gol. O Vasco vem perdendo há 3 partidas seguidas, sofrendo gols a 7, das últimas 5 em 4 a gente teve 3 gols. Já o Vitória, das últimas 5 em 4, a gente teve menos do que 3 gols. Por quê? Deixa eu mostrar aqui. O Vitória, em 34 jogos, fez apenas 24 gols, tá bom? Eu quero explorar esse mais de 1,5 gol, pelo que eu falei, o Vasco querer dar a resposta de ir pra cima e o Vitória tá desesperado, precisando vencer para sair da zona do rebaixamento e acredito sim que é um jogo com bastante espaço, mais de 1,5 gol. Dá para explorar um Vasco empate anula? Cara, só maluco, tá? Só maluco aposta no Vasco. Placar pra mim o Vasco vai ganhar 2-1, só que eu não coloco meu dinheiro. Eu falei que eu ia terminar, mas tem um jogo aqui interessante, pô, que é o jogo do CRB e do Londrina também às 9h30. Por que ele é interessante? Porque eu tenho o CRB, que ele tá a 1 ponto do CSA. Ele vai jogar em casa, ele precisa vencer, e ele vencendo, ele passa o CSA. Dependendo do jogo do Goiás, ele até entra na zona do acesso. E eu tenho o Londrina, que precisa ganhar também, pô, precisa pontuar para ele poder sair da zona do rebaixamento. Então é um jogo sim que pode ter contorno de desespero para ambos os lados. Olhar aqui no histórico, nada interessante, o Londrina é um time under, dos últimos 6 jogos, em todos os 6 a gente teve menos que 3 gols, mas assim, eu analisando a importância dessa partida, o CRB jogando em casa, precisando se expor para ganhar, e o Londrina que vai precisar se expor também, pô, principalmente depois de sair um gol nessa partida, independente pro lado que seja, a tendência é da gente ver um confronto muito aberto, e a probabilidade da gente ver um mar de 1,5 gol é muito grande, até porque tá pagando muito bem, porque eu tenho o Londrina, que é um time muito under, tá legal? Então eu vou explorar o mar de 1,5 gol pela importância que a partida tem para as duas equipes, tá legal? Só que se a gente for ver pelo estilo de jogo, realmente é um jogo mais puxado para o mercado de menos gols. Só que eu gostaria de ir nessa ousadia aqui, placar para mim 2-1 para o CRB. Dá para explorar um empate anula para o CRB? Dá, porque o CRB jogando em casa, ele perdeu pouco, quer ver? CRB jogando em casa, em 17 jogos, perdeu apenas 2, pô.
É um bom mandante, apesar de ele empatar muito, perder só 2, então dá para explorar sim. Esse empate anula é um time melhor, só que é perigoso porque é Série B e nessa de ele querer se expor muito para conseguir vencer e buscar o acesso, pode acabar levando do Londrina, que não é um time bobo, tá? É um time que tem crescido nessas últimas rodadas. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de quarta-feira, a gente tem bastante jogo, só que é uma grade complicada porque envolve muito jogo de time brasileiro. E a gente viu principalmente ontem, o Flamengo não ganhando a Chapecoense, que campeonatos brasileiros são complicados. Então filtre apenas os jogos que você tem mais confiança, tá legal? Vê aí pelas análises que eu fiz, batendo com as suas análises também, não é pra fazer todos os jogos, tá legal? Faz um filtro, pô, dê valor ao seu dinheiro, tá bom? Não tem como ganhar todas, é muito difícil. Tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, pra amanhã deixei uma duplinha pra gente. Primeiro jogo eu coloquei Furacão, empate anula, vai jogar em casa contra o Ceará, tem tudo pra vencer e acredito sim nessa vitória. Só que vou com empate anula, já que o Ceará gosta muito de empatar e em caso de empate a gente fica safe, tá? Lembrando que o Ceará ainda não venceu fora de casa na competição. E pra fechar, coloquei vitória seca do Palmeiras contra o Atlético Goianiense. O Palmeiras tá voando, tá jogando muito e jogando em casa tem tudo para confirmar mais uma vitória. Lembrando que entrar em vitória seca é sempre mais arriscado. Essa nossa dupla deu um total de 2 de odds, sempre bom ali para dobrar o nosso investimento e espero que a gente tenha uma sorte melhor aqui no YouTube, que a gente não tem tido, mas tem tido no Instagram, tá bom? Tamo junto, muita fé, bora pra cima!